O sol da Flórida batia impiedosamente sobre a extensa comunidade de aposentados de Palm Harbor Estates, seus raios transformando os edifícios brancos imaculados em miragens cintilantes contra o céu azul. Dentro da unidade 347, Eleanor Schneider estava em pé na janela da cozinha, observando a luz da tarde dançar sobre os gramados perfeitamente cuidados abaixo. Aos 67 anos, ela se familiarizou intimamente com essa vista, esse silêncio, esse tipo peculiar de solidão que vem com o envelhecimento no paraíso. Eleanor nem sempre esteve sozinha. Ela teve um marido, Martin, que encheu sua modesta casa em Jacksonville de risadas e calor humano por quase 3 décadas. Eles construíram uma vida juntos. Criaram 2 filhos que agora vivem espalhados pelo país, ocupados demais com suas próprias famílias para ligar mais de uma vez por mês. O ataque cardíaco de Martin veio de forma repentina e violenta há 5 anos, deixando Eleanor com um apartamento quitado, uma pensão confortável de seus anos como professora de química do ensino médio e um vazio que ameaçava engoli-la por completo. A mudança para Palm Harbor Estates tinha sido ideia de sua filha. Mãe, você precisa estar perto de pessoas da sua idade. Karen insistiu durante uma de suas ligações cada vez mais tensas. Há atividades, clubes sociais, você não ficará tão isolada. Mas o que Karen não entendia, o que ninguém parecia entender, era que estar cercada por outras viúvas e viúvos apenas amplificava a solidão. Os jogos de bridge e os clubes do livro pareciam performances elaboradas, todos fingindo que não estavam apenas marcando passo até seu próprio fim inevitável. Eleanor se adaptou à sua solidão com a mesma precisão metódica que antes usava para equilibrar equações químicas em sala de aula. Ela mantinha uma rotina rígida, caminhadas matinais pelos caminhos sinuosos da comunidade, voluntariado à tarde na biblioteca local, noites dedicadas à leitura ou assistindo ao noticiário. Ela mantinha seu apartamento imaculado, com paredes creme adornadas com fotos de família, de tempos mais felizes. Ela participava ocasionalmente de potlucks da comunidade, sempre levando sua famosa torta de nozes, sempre saindo mais cedo com um sorriso educado e uma desculpa de que estava cansada. Mas por baixo dessa fachada de contentamento cuidadosamente construída, Eleanor nutria uma profunda e angustiante ânsia por algo mais. Ela não estava pronta para desaparecer na irrelevância, para se tornar apenas mais uma velha invisível arrastando os pés em seus últimos anos. Ela já fora bonita, com olhos verdes impressionantes e cabelos ruivos que inspiraram poemas escritos por homens. A idade suavizou suas feições, acrescentou rugas ao redor dos olhos e da boca, transformou seus cabelos em um distinto branco prateado. Mas ela ainda se portava com graça, ainda sentia desejo, ainda se lembrava de como era ser desejada, ser vista. O boletim informativo da comunidade de Palm Harbor chegava todas as quartas-feiras, repleto de anúncios sobre eventos futuros e propagandas de serviços locais. Foi em um desses boletins, em uma tarde quente de julho, que Eleanor viu pela primeira vez o anúncio que mudaria tudo. Serviços de faz-tudo. Nenhum trabalho é pequeno demais. Preços acessíveis. Ligue para Félix. O número estava impresso em negrito, abaixo de uma foto granulada de um jovem de cabelos escuros e sorriso fácil. O triturador de lixo de Eleanor vinha fazendo um barulho alarmante há semanas. Ela ligou 3 vezes para o escritório de manutenção da comunidade, mas eles estavam sempre ocupados, prometendo enviar alguém nos próximos dias. O barulho a estava deixando louca, uma lembrança constante de sua impotência, de sua dependência dos outros, até mesmo para as tarefas mais simples. Ela ficou olhando para o anúncio por um longo momento, depois pegou o telefone. Felix Hoffman chegou na manhã seguinte dirigindo uma caminhonete surrada,
que parecia deslocada entre os sedãs de luxo e carrinhos de golfe que normalmente povoavam Palm Harbor Estates. Eleanor observou da janela enquanto ele saía do carro, se espreguiçando ao sol da manhã. Ele era mais jovem do que ela esperava, talvez com 22 ou 23 anos, com um físico atlético e pele bronzeada que revelava horas trabalhando ao ar livre. Ele vestia uma camiseta branca simples e jeans desbotados, com um cinto de ferramentas pendurado nos quadris. Quando Eleanor abriu a porta, o sorriso de Félix foi caloroso e genuíno. "Senhora Schneider, sou Félix. A senhora ligou sobre um triturador de lixo?" Sua voz tinha um leve sotaque, talvez alemão, suavizado por anos nos Estados Unidos. Seus olhos, de um tom azul surpreendente, encontraram os dela com uma franqueza que a pegou de surpresa. A maioria dos jovens olhava através dela, vendo apenas uma mulher idosa. Mas Félix parecia realmente vê-la. "Sim, entre, por favor", Eleanor se ouviu dizer, subitamente consciente de sua aparência. Ela se vestira cuidadosamente naquela manhã, escolhendo uma blusa azul clara que a favorecia e calças caque passadas a ferro, e aplicara maquiagem pela primeira vez em semanas. Ela disse a si mesma que era apenas para manter a dignidade, para não se deixar levar, mas havia algo mais também, algo que ela mal queria reconhecer. Félix trabalhava com eficiência e competência, seus movimentos rápidos e seguros enquanto desmontava o lixo problemático. Ele conversava enquanto trabalhava, perguntando sobre o apartamento dela, há quanto tempo ela morava lá, se ela gostava da comunidade. Eleanor se viu respondendo com mais cordialidade do que o normal, atraída por sua maneira descontraída e interesse genuíno. Ele contou que estava estudando em uma faculdade comunitária, cursando administração de empresas e aceitando todos os trabalhos que encontrava para pagar as mensalidades e as despesas. "Minha avó veio da Alemanha depois da guerra", explicou Félix, enquanto apertava o último parafuso. "Ela sempre me dizia que, nos Estados Unidos, se você trabalhar duro, pode construir algo." Estou tentando provar que ela estava certa. Havia algo de sincero em sua voz, uma vulnerabilidade que tocou Eleanor de forma inesperada. Ela viu nele ecos de seus próprios filhos naquela idade, cheios de sonhos e determinação, antes que a vida os transformasse em adultos cínicos e exaustos. O concerto do triturador levou menos de 1 hora, mas Félix demorou-se quando Eleanor lhe ofereceu um chá gelado. Eles se sentaram na pequena sala de estar dela, com o ar-condicionado zumbindo baixinho, e conversaram sobre as aulas dele, suas ambições de abrir seu próprio negócio algum dia. Eleanor se viu contando a ele sobre sua carreira de professora, a satisfação que sentia em educar mentes jovens, o quanto sentia falta daquele senso de propósito. Félix ouvia com atenção genuína, fazia perguntas, parecia interessado em suas respostas de uma forma que parecia cada vez mais rara. Quando Félix finalmente saiu, Eleanor pagou-lhe $20 a mais do que o preço combinado. Ele protestou, mas ela insistiu. "Você fez um excelente trabalho. E foi bom ter alguém com quem conversar." O sorriso de Félix se ampliou e ele prometeu voltar na semana seguinte para verificar se tudo ainda estava funcionando corretamente. Eleanor fechou a porta atrás dele e encostou-se nela, sentindo algo desconhecido se agitar em seu peito. Esperança, talvez, ou algo mais perigoso. Nas semanas seguintes, Félix tornou-se uma presença regular na vida de Eleanor. Ele voltou para verificar o triturador de lixo, como prometido. E então encontrou outros pequenos trabalhos para fazer no condomínio dela. Uma torneira com vazamento, uma porta de armário solta, uma janela emperrada que não abria direito. Eleanor sabia que estava inventando motivos para chamá-lo, mas não conseguia se controlar. Cada visita se prolongava um pouco mais e suas conversas ficavam mais pessoais, mais íntimas. Félix contou-lhe sobre sua infância difícil,
criado pela avó depois que sua mãe o abandonou quando era criança. Seu pai nunca esteve presente, apenas um nome na certidão de nascimento e nada mais. Ele falou sobre as inscrições para bolsas de estudo que estava enviando, os planos de negócios que elaborava tarde da noite, a luta constante para pagar as contas enquanto buscava sua educação. Eleanor se viu cativada por sua determinação, sua recusa em ser derrotado pelas circunstâncias. Por sua vez, Eleanor se abriu sobre sua própria vida de uma forma que não fazia com ninguém desde a morte de Martin. Ela falou sobre a solidão da viuvez, a sensação de ser invisível em uma cultura obcecada pela juventude, a maneira como seus próprios filhos pareciam vê-la como uma obrigação em vez de uma pessoa. Félix nunca a interrompeu, nunca a julgou, apenas ouvia com aqueles olhos azuis claros fixos em seu rosto, fazendo-a se sentir ouvida, fazendo-a se sentir valorizada. A natureza de seu relacionamento começou a mudar de maneira sutil. Félix começou a trazer pequenos presentes para ela. Tomates frescos do mercado, um livro que achava que ela poderia gostar, flores silvestres colhidas à beira da estrada. Eleanor, por sua vez, começou a preparar o almoço para suas visitas, refeições elaboradas que levavam horas para serem preparadas. Ela dizia a si mesma que estava apenas sendo gentil, apenas ajudando um jovem em dificuldades, mas a verdade era mais complicada. Ela esperava ansiosamente por suas visitas com uma intensidade que beirava o desespero, e se pegava verificando sua aparência nos espelhos ao longo do dia, para o caso de ele aparecer inesperadamente. Numa tarde no final de setembro, enquanto estavam sentados na pequena varanda de Eleanor, a ver o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa, Félix estendeu a mão por cima do espaço entre as suas cadeiras e pegou na mão dela. O gesto foi simples, quase inocente, mas fez com que uma descarga elétrica percorresse o corpo de Eleanor. Ela olhou para as suas mãos unidas, as dele jovens e fortes, as dela envelhecidas e marcadas por manchas senes, e sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos. "Você me lembra minha avó", disse Félix suavemente. "Ela tinha sua força, sua bondade. Ela sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo." Ele fez uma pausa, traçando pequenos círculos com o polegar nas costas da mão dela. "Obrigado por acreditar em mim também, Eleanor." Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome, deixando de lado o formal Sra. Schneider. A intimidade disso fez Eleanor prender a respiração. Ela queria dizer a ele que era mais do que acreditar, que o que ela sentia era mais profundo e complicado, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, ela apertou a mão dele e sussurrou: "Você merece ter alguém que acredite em você." Naquela noite, sozinha em sua cama, Eleanor se permitiu reconhecer o que vinha negando há semanas. Ela estava se apaixonando por Félix Hoffmann. Era absurdo, impossível, provavelmente patético. Ela tinha idade suficiente para ser avó dele. A sociedade a julgaria severamente, chamaria de desesperada, delirante, até mesmo predadora. Mas o coração, Eleanor estava descobrindo, não se importava com convenções sociais ou comportamento apropriado para a idade. O coração queria o que queria, e o dela queria Félix. A parte racional da mente de Eleanor, a parte que passou 40 anos ensinando aos alunos sobre a importância das evidências empíricas e do pensamento lógico, tentou intervir. Isso não era amor, insistia. Era solidão e desespero disfarçados de romance. Félix era gentil com ela, porque ela lhe pagava bem e lhe dava de comer. Ele precisava do dinheiro dela, não da companhia. Mas outra voz, que soava suspeitosamente como sua versão mais jovem, argumentou em contrapartida. Félix não vinha mesmo quando não havia trabalho a fazer? Ele não ficava por horas, conversando e rindo, compartilhando seus sonhos? Não havia algo genuíno na maneira como ele a olhava?
Quando o outono chegou à Flórida, trazendo temperaturas um pouco mais amenas e a promessa da temporada turística, Eleanor tomou uma decisão. Ela ajudaria Félix de maneiras mais substanciais. Ela seria a figura da avó que ele havia perdido, a mentora que poderia abrir portas para ele. E se nesse processo o relacionamento deles se aprofundasse em algo mais, bem, a vida era curta e ela havia passado muitos anos jogando pelo seguro. Ela começou oferecendo-se para revisar as inscrições para bolsas de estudo e propostas de negócios de Félix. Seus anos na academia lhe deram um olho clínico para uma redação eficaz, e ela passou horas refinando seus documentos, fortalecendo seus argumentos, polindo sua prosa. Félix ficou grato, quase constrangido, insistindo que nunca poderia retribuir sua gentileza. Eleanor dispensou seus agradecimentos, encontrando satisfação em ser útil novamente, em ter um projeto que importava. Então veio o problema com o carro. A caminhonete de Félix, já velha e pouco confiável, finalmente desistiu completamente em uma segunda-feira de manhã. Ele ligou para Eleanor em pânico, explicando que havia perdido 2 entrevistas de emprego e não tinha dinheiro para o conserto. Sem hesitar, Eleanor se ofereceu para emprestar seu carro, um sedã Honda sensato que ela mal dirigia. Félix inicialmente recusou, mas Eleanor insistiu e, por fim, ele aceitou. Os dias se transformaram em semanas e Félix continuou usando o carro de Eleanor. Ela não se importava. Na verdade, ela gostava de saber que ele dependia dela, precisava dela. Isso criou um vínculo entre eles, ligando-o a ela de uma forma tangível. Quando Félix finalmente admitiu que sua caminhonete estava irreparável e que não tinha dinheiro para comprar outra, Eleanor tomou uma decisão impulsiva. "Fique com o Honda", disse ela uma noite, enquanto jantavam no apartamento dela. Ela havia preparado o prato favorito dele, carne assada com legumes, e eles estavam saboreando vinho, uma segunda garrafa que Eleanor havia aberto, mesmo sabendo que não deveria. "Vou comprar um carro mais novo para mim. Você precisa de um transporte confiável mais do que eu." Os olhos de Félix se arregalaram de surpresa. "Eleanor, não posso aceitar isso. É demais. Vou dar um jeito, como sempre faço." Mas mesmo enquanto ele protestava, Eleanor podia ver a esperança em seu rosto, a necessidade desesperada por trás de seu orgulho. "Quero fazer isso", insistiu Eleanor, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dele. "Você está se esforçando tanto para construir uma vida melhor. Deixe-me ajudar, por favor." Ela olhou nos olhos dele, querendo que ele entendesse, que visse o quanto isso significava para ela, o quanto ele significava para ela. Félix ficou em silêncio por um longo momento, sua mão quente na dela. Então, lentamente, ele assentiu. "Eu vou te pagar", prometeu. "Um dia, quando eu tiver meu negócio e for bem-sucedido, vou te pagar por tudo." Eleanor sorriu, mas por dentro seu coração batia forte. Ela não queria ser reembolsada. Ela queria ser necessária, ser amada, ser importante para alguém novamente. E se isso significava dar a Félix tudo o que ela tinha, então era exatamente isso que ela faria. O sedã Honda foi apenas o primeiro de muitos presentes. Eleanor disse a si mesma que estava simplesmente sendo generosa, ajudando um jovem merecedor que a lembrava de tempos melhores. Mas a verdade era mais complicada. Cada presente, cada ato de apoio financeiro, parecia mais um fio que ligava Félix a ela, fazendo com que ele precisasse dela, fazendo com que ele ficasse. Em outubro, Eleanor pagou a dívida do cartão de crédito de Félix. $3.000 que ele havia acumulado com reparos de emergência no carro, livros didáticos e despesas de subsistência. Ele havia mencionado isso casualmente uma noite, com o estresse evidente em sua voz ao descrever as taxas de juros crescentes e as ligações de cobrança. Eleanor ouviu, sentiu sua ansiedade como se fosse sua, e no dia seguinte retirou o dinheiro de sua conta poupança.
Felix chorou quando ela lhe entregou o cheque, lágrimas reais escorrendo por seu rosto enquanto ele a abraçava com força. Eleanor o segurou, respirando o cheiro de sua colônia misturado com suor sincero, e se sentiu mais viva do que em anos. Em novembro, ela estava pagando diretamente as mensalidades dele. Felix mostrou a ela a carta de recusa da ajuda financeira, com o rosto pálido de decepção. A bolsa de estudos com a qual ele contava tinha ido para outro aluno, alguém com notas melhores ou circunstâncias mais convincentes. Sem ela, ele teria que abandonar a faculdade, adiar seus sonhos por mais um ano enquanto economizava. Eleanor não suportava essa ideia. Ela foi até o escritório administrativo da faculdade comunitária com Felix e pagou a mensalidade do semestre inteiro em dinheiro. O olhar de gratidão nos olhos dele a fez se sentir poderosa, necessária, amada. O relacionamento deles havia mudado de maneiras sutis e profundas. Felix agora a visitava quase diariamente, às vezes para trabalhar, mas muitas vezes apenas para passar um tempo com ela. Ele chegava à noite, cansado de seus vários empregos, e Eleanor tinha o jantar pronto. Eles comiam juntos, conversavam por horas sobre tudo e nada, e às vezes Felix adormecia no sofá, exausto. Eleanor o cobria com um cobertor e observava-o dormir, com o rosto tranquilo e jovem, e se perguntava como tinha tido tanta sorte. Mas havia momentos que a incomodavam, pequenas inconsistências que ela tentava ignorar. O telefone de Felix tocava constantemente durante suas visitas, chamadas que ele atendia do lado de fora, voltando com explicações vagas sobre o trabalho ou a escola. Às vezes, ele cancelava seus planos no último minuto, alegando emergências que sempre pareciam se resolver sem detalhes. Quando Eleanor fazia perguntas, Felix ficava evasivo, mudando de assunto com uma facilidade treinada que deveria tê-la alarmado. Mas, em vez disso, a deixava mais determinada a provar seu valor para ele. Os outros residentes de Palm Harbor Estates começaram a notar a presença frequente de Felix. Eleanor podia sentir o julgamento deles nos olhares incisivos e nas conversas sussurradas que paravam quando ela se aproximava. Na festa de ação de graças, Martha Henderson, do apartamento 412, a chamou de lado com falsa preocupação em cada palavra. Eleanor, querida, espero que não se importe que eu diga, mas as pessoas estão falando sobre aquele jovem que está sempre na sua casa. Você precisa ter cuidado. Há tantos golpistas visando idosos vulneráveis hoje em dia. O rosto maquiado de Martha exibia uma expressão de simpatia que mal escondia sua satisfação em dar o aviso. Eleanor sorriu com dificuldade, agradeceu a Martha por sua preocupação e prontamente ignorou o assunto. Eles não entendiam. Não podiam entender como era ser vista novamente, ser importante para alguém, ter um propósito. Felix não estava enganando-a. Ele se importava genuinamente com ela. Ele dizia isso constantemente, e Eleanor acreditava nele porque precisava acreditar. Dezembro chegou com sua alegria artificial. Palm Harbor Estates, transformada por decorações natalinas excessivas e festividade forçada. Os filhos de Eleanor ligaram, suas vozes metálicas e distantes pelo telefone, fazendo perguntas superficiais sobre seus planos. Karen a convidou para passar o Natal em Minnesota, um convite sem entusiasmo que Eleanor percebeu ter sido feito mais por obrigação do que por desejo. Ela recusou, alegando que tinha planos com amigos, sem querer admitir que Felix havia se tornado seu mundo inteiro. Felix estava agindo de forma estranha à medida que o Natal se aproximava, mais distraído do que o normal. Muitas vezes parecendo fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Suas visitas ficaram mais curtas, mais apressadas, e quando Eleanor perguntava o que havia de errado, ele exibia aquele sorriso brilhante e garantia que estava tudo bem, apenas estresse das provas finais e pressões do trabalho de fim de ano.
Em uma noite amena, 2 semanas antes do Natal, Eleanor tomou uma decisão que mudaria a trajetória de tudo o que se seguiria. Ela sentou Félix em sua sala de estar, serviu generosas taças de vinho para os dois e lhe entregou um envelope. Dentro havia um cheque de $15.000. Quero que você fique com isso, disse Eleanor, com a voz firme, apesar do coração acelerado. Use para o seu negócio. Você está sempre falando sobre querer abrir sua própria empresa e acredito que você pode fazer isso. Considere isso um investimento no seu futuro. Félix olhou para o cheque com uma expressão indecifrável no rosto. Por um longo momento, ele não disse nada e Eleanor sentiu o pânico subir pela garganta. Ela tinha ido longe demais? Seria esse o gesto que finalmente revelaria seus verdadeiros sentimentos, expondo-a como a mulher desesperada que ela temia ser? Então Félix olhou para cima e seus olhos estavam molhados. Não sei o que dizer. Isso é incrível, Eleanor. Você mudou minha vida. Prometo que vou deixar você orgulhosa. Vou construir algo incrível e você fará parte disso. Ele se levantou, puxou-a para um abraço e Eleanor sentiu lágrimas de alívio e alegria escorrerem pelo rosto. O que ela não viu, não podia ver com o rosto enterrado em seu ombro, foi o lampejo de cálculo nos olhos de Félix, o leve curvar dos lábios que sugeria satisfação em vez de gratidão. Ela não percebeu a rapidez com que ele guardou o cheque no bolso, como seu abraço se afrouxou quase imediatamente, como seu telefone vibrou insistentemente no bolso e ele se afastou para verificar. Tenho que ir, disse Félix abruptamente, sua atenção já em outro lugar. Amanhã de manhã cedo. Mas obrigado, Eleanor. Obrigado por tudo. Ele beijou sua testa rapidamente, um gesto que parecia mais indiferente do que afetuoso, e se foi antes que Eleanor pudesse processar o que havia acontecido. Sozinha em seu apartamento, Eleanor ficou parada no silêncio repentino e tentou ignorar a sensação de frio que se instalava em seu estômago. Ela havia lhe dado tudo o que ele pediu e muito mais. Ele era grato. Ele se importava com ela. As dúvidas eram apenas sua insegurança, sua idade a tornando paranoica. Félix voltaria amanhã ou depois de amanhã, cheio de planos e sonhos, e tudo ficaria bem. Mas Félix não voltou no dia seguinte, nem no outro. Suas ligações se tornaram esporádicas, suas mensagens breves e evasivas. Eleanor esperou, com o telefone sempre ao alcance, inventando desculpas para sua ausência. Ele estava ocupado com provas, com o trabalho do feriado, com o início de seu negócio. Ela se convenceu de que era temporário, que ele voltaria com explicações e desculpas, que a conexão entre eles era forte demais para simplesmente se dissolver. Na véspera de Natal, Eleanor sentou-se sozinha em seu apartamento decorado, com uma pequena árvore artificial piscando alegremente no canto, e admitiu para si mesma o que vinha tentando desesperadamente negar. Algo havia mudado. Félix estava se afastando, e ela era impotente para impedir isso. A constatação não trouxe tristeza, mas uma raiva fria e crescente. Ela havia lhe dado tudo, sacrificado suas economias e sua dignidade, e ele a estava abandonando, como todos os outros acabaram fazendo. Eleanor serviu-se de outra taça de vinho e ficou olhando para a noite escura da Flórida. Ela pensou no laboratório de química, onde passou décadas ensinando adolescentes impressionáveis sobre o poder dos compostos, o delicado equilíbrio dos elementos que podiam criar ou destruir. Ela pensou em como certas substâncias podiam ser obtidas com facilidade, como seria simples usar seu conhecimento de maneiras que ela nunca havia imaginado. O pensamento deveria tê-la horrorizado, mas, em vez disso, trouxe uma estranha calma. Eleanor não estava pronta para ser descartada, para retornar à sua existência invisível. Se Félix achava que poderia usá-la e sair ileso, ele havia subestimado gravemente Eleanor Schneider.
Ela tinha sido uma mulher paciente toda a sua vida, complacente e altruísta. Mas a paciência, ela estava descobrindo, tinha seus limites. E ela estava prestes a atingir o seu. A véspera de Ano Novo chegou com celebrações forçadas em Palm Harbor Estates. Eleanor recusou todos os convites, permanecendo em seu apartamento com as cortinas fechadas e a televisão sem som. Felix enviou uma única mensagem de texto no dia de Natal. Desculpe, estou muito ocupado. Falamos em breve. 3 palavras que tiveram que sustentá-la durante 7 dias de silêncio e medo crescente. No dia 3 de janeiro, o telefone de Eleanor finalmente tocou com o número de Felix. Um alívio a invadiu quando ela atendeu, talvez com demasiada ânsia. Felix, estava tão preocupada. Você está bem? Eleanor, olá. Escute, preciso falar com você sobre uma coisa. A voz dele parecia diferente, formal, como se estivesse falando com uma estranha. Posso passar aí amanhã à tarde? O alívio se transformou instantaneamente em ansiedade. As pessoas só começavam conversas dessa maneira quando tinham más notícias. Claro. Está tudo bem? Conversaremos amanhã. Às 2 horas? Ele desligou antes que ela pudesse responder, deixando Eleanor olhando para o telefone, com as mãos trêmulas. Ela mal dormiu naquela noite, imaginando vários cenários em sua mente. Talvez ele estivesse se mudando para uma oportunidade melhor de emprego. Talvez o negócio estivesse indo mal e ele precisasse de mais dinheiro. Talvez ele finalmente tivesse percebido o que ela tinha medo de dizer em voz alta, que ela o amava e estivesse indo até lá para rejeitá-la gentilmente. Cada possibilidade parecia pior do que a anterior. Felix chegou exatamente às 2 horas, mas não estava sozinho. Ao lado dele estava uma jovem, talvez com 20 ou 21 anos, com cabelos escuros brilhantes e roupas caras que demonstravam uma riqueza que Eleanor nunca poderia igualar. A mão da garota repousava possessivamente no braço de Felix, e ela usava um anel de diamante que refletia a luz da tarde. Eleanor, esta é Amber Chen, disse Felix, com voz cuidadosamente neutra. Minha noiva. A palavra atingiu Eleanor como um golpe físico. Noiva. O mundo inclinou-se ligeiramente. As cores ficaram muito brilhantes, os sons muito altos. Ela agarrou-se à moldura da porta para se apoiar, tentando processar o que estava ouvindo. Queríamos contar a você pessoalmente, continuou Felix, aparentemente alheio à angústia de Eleanor. Vamos nos casar no mês que vem, dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. Os pais de Amber estão planejando tudo em sua propriedade em Boca Raton. Vai ser incrível. Amber sorriu, uma expressão ensaiada que não chegava aos olhos. Felix me contou muito sobre você, Sra. Schneider. Como você foi gentil com ele. Agradecemos muito toda a sua ajuda. Seu tom era educado, mas indiferente. Da mesma forma que se agradece a uma garçonete ou a um caixa, alguém que prestou um serviço e agora é irrelevante. Eleanor recuperou a voz, embora soasse distante e estranha. Quando isso aconteceu, Felix teve a delicadeza de parecer um pouco desconfortável. Estamos juntos há quase 2 anos. Sei que deveria ter mencionado isso antes, mas as coisas estavam complicadas. Amber estava na faculdade e estávamos tentando resolver as coisas. Mas agora estamos firmes, prontos para começar nossa vida juntos. 2 anos. A mente de Eleanor girou, calculando datas, lembrando-se de conversas. Todas aquelas noites juntas, todos aqueles momentos íntimos que ela havia valorizado. E ele esteve com essa garota o tempo todo. Ela não tinha sido nada além de uma benfeitora conveniente, uma mulher solitária e velha, desesperada demais para enxergar o que estava bem diante de seus olhos. O dinheiro que eu te dei, Eleanor se ouviu dizer, com a voz vazia, foi para o seu negócio ou para o seu casamento? Felix se mexeu desconfortável. Um pouco dos dois, na verdade.
Os pais de Amber estão cobrindo a maior parte dos custos do casamento, mas eu queria contribuir com algo. Mostrar a eles que posso sustentar a filha deles. E estou trabalhando no negócio também, juro. Você verá os resultados em breve. O telefone de Amber vibrou e ela olhou para ele impacientemente. Querida, precisamos ir. O buffet está esperando. Ela olhou para Eleanor com um tédio mal disfarçado. Foi um prazer conhecê-la, Sra. Schneider. Obrigada novamente por tudo. Eles saíram rapidamente, Amber já tagarelando sobre arranjos florais e arranjos de lugares antes mesmo de chegarem ao estacionamento. Eleanor ficou parada na porta, observando Félix ajudar Amber a entrar no seu sedã Honda, e partir sem olhar para trás. Ela fechou a porta lentamente e caminhou até o sofá com as pernas trêmulas. O apartamento parecia diferente agora, contaminado pela verdade. Cada superfície guardava memórias que se revelaram mentiras. A cozinha, onde ela havia preparado inúmeras refeições para ele. A varanda, onde ele havia segurado sua mão. O sofá, onde ele havia adormecido, enquanto ela o observava como uma tola. Eleanor sentou-se na escuridão crescente e sentiu algo mudar dentro dela. Algo fundamental e irreversível. A dor estava lá, certamente uma ferida aberta que provavelmente nunca cicatrizaria completamente. Mas por baixo dela, ficando mais forte a cada minuto que passava, estava a raiva. Fúria pura e cristalina por ter sido usada de forma tão completa, tão casual. Por ter sido estúpida o suficiente para acreditar que alguém como Felix poderia realmente se importar com alguém como ela. Ela pensou em todo o dinheiro que lhe dera. Quase $30.000 de suas economias, dinheiro que ganhara ao longo de décadas de trabalho, dinheiro que planejava deixar para seus filhos, perdido, despejado nos bolsos de um garoto manipulador e sua noiva princesa mimada. Ela pensou no carro, nas refeições, nas horas de trabalho gratuito editando seus documentos e acariciando seu ego. Eleanor caminhou até seu computador e abriu o Facebook, algo que raramente usava. Levou apenas alguns minutos para encontrar o perfil de Amber Chen, público e cheio de fotos. Havia Félix em dezenas de fotos, sempre ao lado de Amber, em festas, praias e restaurantes caros. As fotos datavam de 2 anos atrás, exatamente como ele havia dito, evidência visual da monumental estupidez de Eleanor. A postagem mais recente era daquela manhã. Uma foto da mão bem cuidada de Amber, exibindo seu anel de noivado, com a legenda: 1 mês até eu me casar com meu amor eterno. 14 de fevereiro não chega logo. Corações e comentários de parabéns enchiam a tela. Eleanor olhou para a data. 14 de fevereiro. Dia dos namorados. O dia em que Felix juraria sua vida a Amber Chen, cercado por riqueza e celebrações, provavelmente sem nunca pensar na velha senhora que financiara sua transformação de estudante em dificuldades para genro adequado. Ela fechou o laptop e sentou-se na escuridão, sua mente agora estranhamente calma, passando pelas possibilidades com a mesma precisão metódica que ela aplicava em suas aulas de química. Confrontá-los não adiantaria nada. Eles se desculpariam sem sinceridade e seguiriam com suas vidas, descartando-a como um incômodo. Ir à polícia era inútil. Ela havia dado o dinheiro a Felix de boa vontade e não havia leis contra partir o coração de uma velha. Mas havia outras opções. Eleanor passou 40 anos ensinando adolescentes sobre compostos químicos, sobre o delicado equilíbrio entre remédio e veneno, sobre como certas substâncias podiam parar o coração humano sem deixar quase nenhum vestígio. Ela tinha acesso a materiais, conhecimento e, o mais importante, nada a perder. O pensamento deveria tê-la assustado, mas, em vez disso, trouxe uma estranha sensação de propósito. Eleanor não iria desaparecer silenciosamente na irrelevância. Ela não iria deixar Félix e Amber construírem sua vida perfeita sobre as ruínas de sua dignidade. Se eles queriam se casar no dia dos namorados, ela garantiria que fosse um casamento que eles nunca esqueceriam.
Eleanor passou as semanas seguintes em cuidadosa preparação, vivendo seus dias com uma calma que teria alarmado qualquer pessoa que prestasse atenção. Mas ninguém estava prestando atenção. Essa era a vantagem de ser uma mulher idosa em uma comunidade de aposentados. As pessoas olhavam através de você, presumiam que você era inofensivo, irrelevante, incapaz de fazer nada além de jogar bridge e aproveitar os jantares promocionais para madrugadores. Seus velhos livros de química, guardados em caixas desde sua aposentadoria, agora estavam abertos sobre a mesa da sala de jantar. Eleanor havia esquecido o quanto sentia falta da elegante simplicidade das fórmulas químicas, das reações previsíveis, da certeza absoluta de causa e efeito. Ao contrário das relações humanas, a química não mentia nem manipulava. Ela simplesmente era. O composto de que ela precisava estava prontamente disponível para qualquer pessoa que soubesse onde procurar. Digoxina, um medicamento para o coração derivado da planta dedaleira, letal em doses suficientes, mas natural o suficiente para evitar suspeitas imediatas. Eleanor havia ensinado uma unidade sobre plantas medicinais que se transformavam em veneno a cada primavera durante décadas. Ela sabia que os sintomas da toxicidade da digoxina imitavam um ataque cardíaco, náusea, confusão, batimento cardíaco irregular, parada cardíaca. Em uma pessoa jovem e saudável, isso seria inesperado, mas não impossível, especialmente se essa pessoa tivesse uma doença cardíaca não diagnosticada. A questão era o acesso. Eleanor não podia simplesmente entrar em uma farmácia e solicitar quantidades industriais de medicamentos para o coração. Ela precisava de uma abordagem mais sutil, que não deixasse rastros que levassem até ela. A resposta veio através da rede de voluntários de Palm Harbor Estates. Eleanor vinha ajudando no programa de descarte de medicamentos da comunidade, onde os residentes entregavam remédios vencidos ou não utilizados para descarte adequado. Era um trabalho tedioso que a maioria dos voluntários evitava. Separar frascos de comprimidos laranja e verificar datas de validade. Mas isso deu a Eleanor acesso exatamente ao que ela precisava. A senhora Gladys Morrison, da Unidade 523, havia falecido em dezembro e sua filha trouxe 6 frascos de digoxina, prescrições quase cheias que a idosa se recusava a tomar regularmente. Minha mãe era tão teimosa com seus comprimidos, explicou a filha, chorando. Talvez, se ela os tivesse tomado corretamente, ainda estaria aqui. Eleanor expressou suas condolências, registrou os medicamentos corretamente no registro de descarte e então, discretamente, colocou 3 frascos no bolso quando a enfermeira supervisora se afastou para atender uma ligação. Foi surpreendentemente fácil. Ninguém suspeitou que a professora de química de cabelos brancos fosse capaz de roubar. Ninguém imaginou o que ela poderia fazer com os remédios para o coração roubados. De volta ao seu apartamento, Eleanor moeu os comprimidos até virar um pó fino, usando um almofariz e um pilão que tinha desde os tempos em que era professora. O pó era amargo e tinha um gosto forte de remédio, o que representava um desafio. Ela precisaria disfarçar o gosto em algo com sabor forte, algo que Félix consumisse sem questionar. O casamento estava marcado para daqui a 3 semanas. Félix enviou a Eleanor uma mensagem de texto superficial, convidando-a para a cerimônia, provavelmente por insistência de Amber para manter as aparências. Significaria muito se você pudesse vir. Você tem sido uma parte tão importante da minha jornada. A hipocrisia disso fez as mãos de Eleanor tremerem de raiva. Ela respondeu imediatamente, aceitando graciosamente o convite e perguntando se havia algo que ela pudesse contribuir. Félix ligou em menos de 1 hora, parecendo aliviado. Na verdade, Amber está estressada com o bolo.
Os pais dela contrataram um confeiteiro famoso, mas houve um problema com o depósito. Se você pudesse ajudar com isso, seria incrível. É claro que havia outro pedido de dinheiro. Eleanor quase riu da audácia. Quanto você precisa? 5.000 cobriria tudo. Sei que é muito, mas você estaria salvando todo o casamento. Amber ficaria muito grata. Eleanor fechou os olhos imaginando a cena. O lindo casamento, o bolo caro, Felix e Amber cortando-o juntos, enquanto os fotógrafos capturavam seu momento perfeito. Vou te passar um cheque, mas Felix, gostaria de fazer outra coisa também. Um presente especial, só de mim. Quero fazer algo para você. Uma sobremesa tradicional alemã que minha avó costumava preparar para celebrações. Eu poderia levá-la para o local do casamento na manhã do grande dia. Houve uma breve pausa. Isso é muito gentil, Eleanor, mas temos um serviço de buffet cuidando de tudo. Não faria parte do buffet oficial, insistiu Eleanor. Seria apenas algo para você antes da cerimônia. Para dar sorte, minha avó sempre dizia que compartilhar um doce antes de fazer os votos garantia um casamento longo e feliz. A mentira saiu com facilidade, suavemente, e Eleanor sentiu uma surpresa distante com sua própria capacidade de enganar. Tudo bem, claro, parece ótimo. Vou avisar ao local que você vai levar algo. Depois de desligar, Eleanor ficou muito quieta, ouvindo os batimentos do próprio coração. Ela realmente iria fazer isso. A constatação deveria ter trazido horror ou hesitação. Mas, em vez disso, ela sentiu apenas uma determinação fria. Felix havia tirado tudo dela, seu dinheiro, sua dignidade, sua capacidade de confiar. Agora, ela tiraria algo dele. As 2 últimas semanas passaram em um estranho estado de fuga. Eleanor preencheu um cheque de $5.000, suas economias agora quase esgotadas. Ela visitou a loja de artesanato e comprou uma caixa decorativa ornamentada, do tipo usado para apresentar presentes especiais. Ela aperfeiçoou sua receita, uma torta de chocolate rica com sabor forte de café expresso e cacau amargo. Sabores fortes o suficiente para mascarar o pó amargo que ela iria misturar na massa. Ela praticou em sua cozinha, assando várias versões até alcançar o equilíbrio perfeito. O pó de digoxina se dissolveu completamente no chocolate, sem deixar vestígios visíveis. O sabor estava um pouco diferente, mas não o suficiente para alarmar alguém que o consumisse rapidamente, especialmente alguém acostumado a sabores caros e complexos. Eleanor testou a dosagem cuidadosamente, pesquisando revistas médicas online, usando os computadores da biblioteca para evitar deixar rastros digitais em sua rede doméstica. Para um homem saudável de 22 anos, pesando aproximadamente 77 quilos, ela precisaria de cerca de 10 miligramas para causar grave sofrimento cardíaco e 20 miligramas para garantir a morte. Ela calculou de forma conservadora, errando por excesso de cautela. Não haveria espaço para Felix sobreviver a isso com uma história assustadora e uma internação no hospital. Na noite anterior ao casamento, Eleanor assou a torta final. Ela trabalhou em silêncio, medindo e misturando com a mesma precisão que trouxe para 4 décadas de demonstrações de química. O apartamento se encheu com o aroma rico de chocolate e café. Se algum de seus vizinhos estivesse prestando atenção, poderia achar estranho que Eleanor estivesse assando às 11 da noite. Mas ninguém estava prestando atenção. Ela misturou o pó mortal na massa com mãos firmes, despejou em uma forma decorativa e assou a exatamente 350 graus por 42 minutos. Quando saiu do forno, brilhante e perfeita, Eleanor sentiu uma onda de satisfação. Parecia exatamente o que deveria ser, um presente lindo e atencioso de uma amiga carinhosa. Eleanor colocou a torta resfriada na caixa ornamentada, acrescentou um cartão escrito à mão,
expressando seus melhores votos de felicidade para Félix e deixou-a ao lado da porta. Na manhã seguinte, ela dirigiria até a propriedade dos Chen, em Boca Raton. Entregaria seu presente com um sorriso. Observaria Félix comê-lo, provavelmente rapidamente e sem pensar muito, ansioso para voltar para sua noiva e para o caos dos preparativos do casamento. Então ela iria embora, voltaria para Palm Harbor Estates e esperaria pelas notícias que inevitavelmente chegariam. Um trágico ataque cardíaco, tão inesperado em alguém tão jovem, um dia de casamento transformado em pesadelo. As pessoas diriam como era terrível, como a vida podia ser injusta. Eleanor expressaria o choque e a tristeza apropriados, e ninguém jamais suspeitaria da velha senhora enlutada que apenas tentara ajudar. Ela dormiu surpreendentemente bem naquela noite, sem sonhos, e acordou para uma manhã clara e linda na Flórida. O dia dos namorados havia chegado, e Eleanor Schneider estava pronta para entregar seu presente. A propriedade Chen se estendia por 3 acres de imóveis nobres em Boca Raton, com seus jardins bem cuidados, pontilhados por tendas brancas e arranjos florais elaborados. Eleanor chegou às 9 da manhã com a caixa decorativa contendo a torta cuidadosamente apoiada no banco do passageiro. O guarda no portão verificou seu nome em uma lista e acenou para ela passar sem interesse. Os preparativos para o casamento já estavam em pleno caos. Os fornecedores corriam entre a casa principal e o pavilhão ao ar livre onde a cerimônia seria realizada. Os floristas ajustavam os arranjos enquanto os fotógrafos testavam os ângulos de iluminação. Eleanor estacionou na área designada para convidados e carregou sua caixa em direção à entrada. Apenas mais uma senhora idosa carregando um presente, invisível no frenesi organizado. Um coordenador de casamento atarefado a interceptou na porta. "Posso ajudá-la? Sou Eleanor Schneider, amiga do noivo. Tenho uma entrega especial para Felix. Ele está me esperando." A voz de Eleanor era firme, agradável, totalmente comum. O coordenador verificou seu tablet. "Ah, sim, ele mencionou que você poderia aparecer. Ele está na ala leste, se preparando com os padrinhos. Posso levar isso para ele, se você quiser." "Prefiro entregá-lo pessoalmente, se possível. É uma tradição familiar." Eleanor sorriu calorosamente, com a expressão de uma avó que não tinha más intenções. O coordenador hesitou, depois acenou com a cabeça. "Siga-me, mas por favor, seja rápida. Estamos com um cronograma muito apertado." A ala leste era elegante e masculina, toda com móveis de madeira escura e couro. Felix estava diante de um espelho de corpo inteiro, ajustando a gravata borboleta, cercado por 3 jovens em smokings combinando. Ele estava incrivelmente bonito, com o rosto brilhando de emoção e expectativa. Quando viu Eleanor, uma surpresa passou por seu rosto, seguida rapidamente por um sorriso educado. "Eleanor, você conseguiu. Rapazes, nos deem um minuto?" Os padrinhos saíram, deixando-os a sós. Eleanor colocou a caixa em uma mesa próxima e a abriu com cuidado. A torta estava perfeitamente centralizada, com sua superfície escura brilhando. "Eu queria trazer isso antes da cerimônia. É a receita da minha avó, como eu mencionei. Você deveria comer agora para dar sorte. É tradição comer pelo menos 1 hora antes dos votos." Félix se aproximou da caixa, com uma expressão de apreço mais distraída. "Parece incrível. Mas honestamente, estou tão nervoso que acho que não consigo comer nada agora. Talvez depois da cerimônia?" Eleanor já esperava por isso. "Félix, por favor, depois de tudo o que fiz por você, essa pequena tradição significaria muito para mim." Ela deixou sua voz falhar um pouco, mostrando sua vulnerabilidade. "Sei que sou apenas uma velha tola, mas me satisfaça dessa vez." A culpa passou pelo rosto de Felix, exatamente como Eleanor havia calculado. Ele não podia recusar sem parecer cruel, não quando ela lhe havia dado tanto. "Claro, você está certa, me desculpe."
Ele pegou o garfo de prata que Eleanor havia incluído e cortou a torta. Eleanor observou, com o coração batendo forte, enquanto Felix dava a primeira mordida. Ele mastigou pensativamente. Está muito bom, rica, muito alemã. Ele deu outra mordida, depois outra, comendo com a eficiência de alguém que está cumprindo uma tarefa em vez de saboreando um presente. Acabe com ela, Eleanor encorajou suavemente. Toda, isso faz parte da tradição. Felix comeu obedientemente, claramente querendo voltar aos seus preparativos. Ele consumiu cerca de 3/4 da torta, o suficiente para administrar uma dose letal, antes de pousar o garfo. Eleanor estava maravilhoso. Obrigado. Mas preciso mesmo terminar de me preparar. A Amber deve estar a passar-se por eu estar atrasado. Claro, eu devia ir mesmo. Só queria ver-te antes do grande momento. Eleanor recolheu a caixa vazia, removendo as provas da sua presença. Parabéns, Felix. Espero que tenhas tudo o que mereces. Algo em seu tom fez Felix olhá-la mais atentamente, mas o momento passou. Obrigado por tudo, Eleanor. Sério, você foi incrível. Eleanor deixou a propriedade dirigindo cuidadosamente de volta para Palm Harbor Estates. Suas mãos estavam firmes no volante. Sua respiração era regular. Ela tinha conseguido. O veneno estava no organismo de Felix, já sendo absorvido pela corrente sanguínea, começando seu trabalho inexorável em seu coração. A toxicidade da digoxina normalmente se manifestava dentro de 2 a 4 horas após a ingestão. Felix começaria a sentir náuseas primeiro, provavelmente descartando-as como nervosismo do casamento. Em seguida, viriam os batimentos cardíacos irregulares, a confusão, a dor no peito. Quando alguém percebesse que algo estava seriamente errado, já seria tarde demais. Seu coração simplesmente pararia, sobrecarregado pela dose massiva que Eleanor havia calculado cuidadosamente. Ela imaginou a cena no local. A cerimônia atrasada porque Felix se sentia cada vez mais mal. O pânico de Amber quando seu noivo desmaiou. Os gritos, os pedidos frenéticos por ajuda, a ambulância que chegaria tarde demais. O dia dos namorados, uma celebração do amor, transformado em uma tragédia que ninguém esqueceria. Eleanor estacionou em sua vaga no Palm Harbor Estates e ficou sentada no carro, olhando para o nada. Ela se sentia estranhamente vazia, esvaziada, não exatamente arrependida, mas também não triunfante. Ela imaginava que esse momento traria satisfação, vingança, alguma sensação de justiça restaurada. Em vez disso, ela só se sentia cansada. Dentro de seu apartamento, Eleanor limpou meticulosamente, lavando a forma de torta e os utensílios, jogando fora os frascos de remédios vazios em diferentes lixeiras ao redor do complexo. Ela trocou de roupa, colocando o que havia usado na propriedade em um saco de lixo para descartar mais tarde. Ela era metódica, cuidadosa, não deixando nada que pudesse conectá-la ao que estava prestes a acontecer. Às 2 horas, a cerimônia de casamento deveria estar começando. Eleanor sentou-se na sala de estar, com o telefone na mão, esperando pelas notícias que sabia que viriam. Felix tinha o número dela. Alguém ligaria quando ele desmaiasse, buscando informações, tentando entender o que havia acontecido. A ligação chegou às 3h15, mas não era do telefone de Felix. Era de um número que Eleanor não reconhecia. Ela atendeu com calma forçada. Alô? É Eleanor Schneider? Uma voz masculina, oficial e séria. Sim, quem está falando? Aqui é o detetive Marcus Reynolds, do Departamento de Polícia de Boca Raton. Preciso fazer algumas perguntas sobre Felix Hoffman. Sei que você ouviu esta manhã? O coração de Eleanor disparou. Polícia! Eles já estavam ligando, mais rápido do que ela esperava. Sim, entreguei um presente para ele antes do casamento. Há algo errado? O Sr. Hoffman está em estado crítico no Hospital Regional de Boca Raton. Ele desmaiou durante a cerimônia de casamento com sintomas consistentes com envenenamento.
Várias testemunhas relataram que você foi a última pessoa a vê-lo sozinho antes de ele adoecer. Precisamos que você venha à delegacia imediatamente. O mundo desabou. Estado crítico. Não morto, ainda não. E eles já suspeitavam dela. Já sabiam que ela tinha estado lá. Eleanor segurou o telefone, sua mente correndo através de possibilidades, desculpas, explicações. Mas havia apenas uma verdade, e ela estava prestes a destruir tudo. Eu vou agora mesmo, Eleanor se ouviu dizer. É claro que vou ajudar no que puder. Ela desligou e ficou imóvel. Felix estava vivo, talvez morrendo, mas ainda não morto. E a polícia sabia que ela tinha levado algo para ele. O plano cuidadoso que ela havia elaborado estava se desvendando diante de seus olhos, e Eleanor Schneider percebeu com terrível clareza que havia subestimado gravemente as consequências de suas ações. A delegacia de Boca Raton era estéril e fria, com luzes fluorescentes zumbindo acima de sua cabeça enquanto Eleanor se sentava em uma sala de interrogatório. O detetive Reynolds estava sentado à sua frente, uma mulher na casa dos 40, com olhos perspicazes que não perdiam nada. Ao lado dele estava a detetive Sarah Chen, mais jovem, tomando notas com precisão mecânica. Senhora Schneider, vamos começar do início, disse Reynolds, com voz profissionalmente neutra. Você trouxe comida para Felix Hoffman esta manhã. O que exatamente você deu a ele? As mãos de Eleanor tremiam em seu colo. Ela havia ensaiado esse momento, preparado explicações, mas sentada ali sob o olhar frio das autoridades, suas defesas cuidadosamente construídas desmoronaram. Uma torta de chocolate, uma receita de família. Eu queria dar a ele algo especial para o dia do casamento. Você mesma fez essa torta? Sim. E você o viu comê-la? Eleanor assentiu, incapaz de falar. O detetive Chen inclinou-se para a frente. Senhora Schneider, Felix Hoffman está atualmente sedado na UTI com intoxicação aguda por digoxina. Os médicos encontraram níveis letais em seu organismo. Isso não acontece naturalmente em uma pessoa de 22 anos. Onde você conseguiu a digoxina? A franqueza da pergunta pegou Eleanor de surpresa. Ela esperava que eles contornassem as acusações, construindo seu caso lentamente. Em vez disso, eles já sabiam. Eles testaram o sangue de Felix, identificaram o veneno e rastrearam até ela em poucas horas. Eu era professora de química, disse Eleanor baixinho. Eu entendo de compostos, de como eles funcionam. Isso não responde à minha pergunta, insistiu Chen. Onde você conseguiu um medicamento prescrito em quantidade suficiente para envenenar alguém? Eleanor olhou para as suas mãos, envelhecidas e manchadas, mãos que tinham ensinado milhares de alunos, que tinham segurado o seu marido nos seus últimos momentos, que tinham medido o veneno na massa de chocolate com precisão constante. Do programa de descarte de medicamentos da minha comunidade. As pessoas entregam os medicamentos prescritos não utilizados. Não é bem monitorizado. A admissão pairou no ar, condenatória e irreversível. Reynolds trocou um olhar com o seu parceiro. Então você está admitindo que roubou medicamentos prescritos e os usou para envenenar Felix Hoffman? Eu lhe dei um presente, disse Eleanor, sua voz agora mais forte. Um presente, depois de lhe dar tudo o mais. Minhas economias, meu carro, meu tempo, minha dignidade. Ele levou tudo e depois me jogou fora como lixo. Ele me usou para financiar sua vida perfeita, com sua noiva perfeita. Então isso foi vingança? Perguntou Reynolds. Eleanor olhou nos olhos dele. Isso foi justiça. O interrogatório continuou por mais 3 horas. Eleanor, exausta e além do ponto de autopreservação, contou tudo. A evolução de seu relacionamento com Felix, o dinheiro que ela lhe deu, a traição que sentiu ao descobrir o noivado dele. Ela descreveu com detalhes clínicos como roubou a digoxina, calculou a dosagem e preparou a torta.
Ela não omitiu nada, uma confissão tão completa quanto qualquer promotor poderia desejar. Quando finalmente permitiram que ela ligasse para a filha, a voz de Karen estava estridente de descrença. Mãe, o que você fez? Eles estão dizendo que você tentou matar alguém. Eu fiz isso, disse Eleanor simplesmente. Eu envenenei Felix Hoffman. Ele provavelmente já está morto. Mas Felix não estava morto. Contra todas as expectativas, os paramédicos chegaram enquanto seu coração ainda batia. Os médicos do Boca Raton Regional, suspeitando de envenenamento com base em sua rápida deterioração, administraram fragmentos de anticorpos específicos para a digoxina. Felix sobreviveria, embora os danos ao seu coração fossem permanentes. Ele precisaria de medicação pelo resto da vida, uma lembrança diária do dia dos namorados em que seu casamento se tornou uma cena de crime. Eleanor foi formalmente presa e acusada de tentativa de homicídio doloso. A audiência de fiança foi breve. A juíza, uma mulher severa na casa dos 60, olhou para Eleanor com algo que poderia ser pena ou repulsa. Senhora Schneider, as provas contra você são contundentes. Você confessou tentativa de homicídio premeditado. A fiança é negada. Você permanecerá sob custódia até o julgamento. A prisão do condado de Palm Beach não era nada parecida com o que Eleanor imaginava pela televisão. Era mais barulhenta, mais caótica, cheia de mulheres cujo desespero parecia vibrar no ar reciclado. Eleanor mantinha-se isolada, comia pouco, dormia menos. Seu advogado nomeado pelo tribunal, um jovem chamado David Torres, visitava-a regularmente com notícias cada vez mais sombrias. A promotoria está oferecendo um acordo judicial. Tentativa de homicídio doloso. 20 anos com possibilidade de liberdade condicional após 12. Dada a sua idade e ficha limpa, é o melhor que podemos conseguir. Se formos a julgamento e perdermos, você pode pegar prisão perpétua. Eleanor considerou isso. Ela tinha 67 anos. 12 anos a deixariam com 79, supondo que sobrevivesse ao encarceramento. O resto de sua vida seria vivido atrás das grades ou sob supervisão da liberdade condicional. Não haveria redenção nem retorno à normalidade. O que Félix diz? Perguntou Eleanor. Torres parecia desconfortável. Ele e sua esposa, que se casaram na capela do hospital 3 dias após o incidente, deram uma declaração à imprensa. Eles estão retratando isso como um conto de advertência sobre idosos vulneráveis sendo explorados por sua própria solidão e doença mental. A ironia fez Eleanor rir, um som áspero na pequena sala de visitas. Félix reescreveu a narrativa, transformando-se de um manipulador em uma vítima simpática. E o mundo acreditaria nele porque ele era jovem e bonito e quase morreu no dia do seu casamento. O julgamento, quando aconteceu, durou apenas 5 dias. A acusação apresentou provas contundentes. Os medicamentos roubados, a confissão de Eleanor, o depoimento da coordenadora do casamento que a viu insistir para que Félix comesse a torta inteira. O próprio Félix subiu ao banco das testemunhas, pálido e abalado, descrevendo seu colapso e o horror de quase morrer. A defesa de Eleanor foi mínima. Torres argumentou capacidade diminuída, que a solidão e o isolamento haviam prejudicado seu julgamento, mas até ele parecia saber que era inútil. O júri deliberou por menos de 2 horas, culpada de tentativa de homicídio doloso. A audiência de sentença foi anticlimática. Eleanor ficou diante do juiz, sua filha soluçando na galeria, e recebeu uma pena de 25 anos à perpétua. Ela provavelmente morreria na prisão, seu legado reduzido a uma história de advertência sobre amor obsessivo e chocolate envenenado. Enquanto o oficial de justiça a levava embora, Eleanor avistou Felix e Amber na última fileira. Ele com o braço em volta dos ombros dela,
ambos olhando para ela com expressões de satisfação. Eles haviam vencido. Eles voltariam à sua vida privilegiada, enquanto Eleanor apodrecia em uma cela. E, de alguma forma, isso parecia ser exatamente o que todos concordavam ser justiça. Naquela noite, em sua cela, Eleanor deitou-se no colchão fino e pensou sobre química, sobre como a combinação de certos elementos criava reações que não podiam ser desfeitas. Ela havia misturado sua solidão com a ambição de Felix, sua generosidade com a ganância dele e criado algo tóxico que havia destruído os dois. Ela queria ser importante, ser necessária, vingar sua dor. Em vez disso, ela simplesmente provou o que sempre temeu, que era exatamente tão invisível, tão impotente e tão irrelevante quanto sempre acreditou. A única diferença era que agora todos podiam ver isso e não havia mais volta. Eleanor Schneider fechou os olhos e esperou pela manhã.